gente! Hoje vamos começar uma nova temática e encerrar o nosso primeiro curso, a nossa primeira parte, deste curso, que é de Filosofia para o Enem, dos pré-socráticos ao Renascimento. Por quê? Porque hoje nós vamos ter a nossa aula de Renascimento. Então, hoje vamos entender um pouco sobre o Renascimento, entender o que aconteceu nesse período, certo? Então, bem-vindos a essa aula. Peguem caneta, lápis, papel para fazer as anotações de vocês e uma boa aula para todos nós. Vamos lá? Então, a filosofia renascentista. Bem, a gente estudou anteriormente a Idade Média, né? Então, a filosofia medieval e o período medieval. A filosofia renascentista, esse período do Renascimento, ele é um período de transição, da Idade Média para a Idade Moderna, A gente diz que esse período é um período onde várias áreas renascem, Vários aspectos renascem. Porém, não quer dizer que aqui não exista mais um pensamento conservador, cristão e tudo mais. Não. A gente está falando de um período de transição. Terminou? Não terminou. Nós estamos em transição, certo? Então, esse movimento que surgiu na Europa valorizava as ideias novas em relação ao mundo, negando o passado medieval e sendo influenciado pelo mundo antigo, tá? Na Idade Média, nós tínhamos o quê? A divisão nós tínhamos a divisão que regia, a divisão que regia o período, medieval era céu e terra, Desculpa, céu e inferno. Agora, no período renascentista, a gente passa a ter uma influência, do mundo grego-romano, vários aspectos vão sendo retomados, reestudados, desenvolvidos, É um período super interessante. A pessoa que diz que tudo é interessante, Mas é interessante sim, Interessante sim. E vamos entender um pouco mais esse período. Tá, então o Renascimento aqui, um movimento de cientistas e pensadores, séculos 14, 15 e 16. A gente tem o encerramento do período medieval, então a gente tem a transição para a Idade Moderna, Retomada dos valores clássicos e formação do pensamento humanista. Gente, o que é uma retomada dos valores clássicos? É uma retomada do pensamento filosófico clássico, Então, lembram que eu falei que durante a Idade Média, a filosofia, por exemplo, os pensadores clássicos, assim como os pensadores helenísticos, eles não podiam ser estudados, Aqui não, aqui a gente retoma, esses valores e a estética, também antiga, clássica. E os filósofos clássicos voltam a ser estudados. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, Então, a gente tem a retomada, quando a gente fala de retomada dos valores clássicos, está relacionado a isso. E a formação do pensamento humanista, tá? Então, está relacionado ao quê? A um livre arbítrio. Agora, eu trouxe para vocês algumas diferenças da Idade Média e do Renascimento, certo?
Então, na Idade Média, nós temos o quê? O teocentrismo. O que é teocentrismo? É Deus no centro, certo? E já no Renascimento, nós passamos a ter um antropocentrismo. Então, o homem volta a ser o centro das discussões, das preocupações, enfim, o homem volta para o centro, certo? Então, teocentrismo, Deus no centro, e antropocentrismo, homem no centro. Tá. Durante a Idade Média, os intelectuais eram intelectuais religiosos, né? Então, não eram todas as pessoas que tinham acesso, né, à educação, a materiais, né, de estudo. Quem é que tinha acesso a essas coisas, né? Eram as pessoas com cargos, eu não sei qual é a palavra específica que se usa, mas eu chamo de cargos, né, dentro da igreja, posições, né, dentro da igreja. Então, os intelectuais, eles eram único e exclusivamente religiosos. E no Renascimento, a gente passa a ter o quê? Intelectuais leigos, né? Eu não preciso mais estar dentro da igreja, pertencer à igreja para possuir conhecimento, para estudar acerca de um assunto. Não, né? Então, aqui a gente tinha um saber tradicional, então um saber de forma tradicional, e aqui a gente passa a ter um saber investigativo no Renascimento. O conhecimento, ele pertencia à elite, né? Então, durante a Idade Média, quem possuía acesso ao conhecimento eram religiosos e também pessoas de poder aquisitivo grande, né? Então, a elite possuía conhecimento, acesso ao conhecimento. E no Renascimento, com o advento da imprensa, as notícias, as informações, o conhecimento, ele passa a ser mais difundido, né? Mais pessoas acabam tendo acesso às informações, ao conhecimento. Durante a Idade Média, o homem ele era visto apenas como um ser imperfeito, pecador, que tinha que viver a sua vida temente, né? Que tinha que viver a sua vida buscando o perdão. O homem era visto apenas como pecado. Durante o Renascimento, né, com o antropocentrismo e com tudo que vem durante o Renascimento, o homem passa a ser visto com as suas potencialidades, né? O homem vira um ser com potencial, né? Então ele deixa de ser só um ser pecador que tem que ficar buscando perdão, essas coisas, e passa a desenvolver as suas potencialidades, e as suas potencialidades em diversas áreas. Vocês vão ver aqui que as pessoas que viveram no Renascimento, né, elas não eram uma coisa apenas, elas desenvolviam as suas potencialidades em vários aspectos, em várias partes da vida, do conhecimento, né. Então, durante o Renascimento, a gente tem a chamada Revolução Científica, né? Então, é um movimento de retomada da ciência investigativa. É chamada de revolução, pois a ciência, aos poucos, né, se liberta da teologia. E aqui a gente tem a física aristotélica, né? Então, a gente passa a retomar os pensamentos clássicos, como eu falei, e a física aristotélica é muito utilizada durante o período renascentista. Então, passam a estudar o que? A gravidade, né? O movimento retilíneo, o movimento circular, tudo isso faz parte da física
aristotélica. Então, eles começam a retomar os valores clássicos e a física aristotélica faz parte desses valores clássicos, né? Agora a gente vai ver os principais pensadores renascentistas, tá bom? Vamos conhecer alguns, né, pensadores. Lembrando que, assim, como eu falei, eles nunca são apenas uma coisa, tá? A gente vai falar deles de uma forma bem geral, tá? Mas não existe, como a gente estudou antes, assim, eu não vou trazer o filósofo fulano, não. É uma pessoa tal que é isso, isso e aquilo. Agora vocês vão ver. Por exemplo, o Nicolau Copérnico, né? O Nicolau Copérnico, ele era astrônomo e matemático e desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Então, o Copérnico descobriu, né, que não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol. Essa é a teoria heliocêntrica. A gente tem também o Galileu Galilei. Ele era físico, matemático, astrônomo, um dos principais nomes da revolução científica. Foi ele o criador do telescópio. Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um teólogo, filósofo, escritor e frade dominicano italiano condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana, com acusação de heresia ao defender erros teológicos. O Kepler foi um astrônomo, astrólogo e matemático alemão, considerado figura-chave da Revolução Científica. Charles Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. O naturalismo ele veio aqui de uma forma bem importante, porque se eu não quero, tá, mais explicar o surgimento da humanidade e do mundo com base em Deus, então, consequentemente, eu preciso trazer um entendimento e uma perspectiva que seja baseada no homem produzir suas próprias verdades. Então, período de avanço na medicina, nas ciências naturais, de uma forma geral. Então, os naturalistas, eles vieram aqui com a função de, eu não quero mais explicar a existência do universo, de tudo, com base em Deus. Então, eles precisaram buscar, né, de uma forma racional, investigativa, respostas, né, para o surgimento de todas as coisas. E o Darwin, ele é super conhecido pela sua teoria da evolução, né? E ele eu botei aqui célebre, né, por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Então, ele é uma figura-chave no movimento naturalista, tá? E agora eu trouxe para vocês o René Descartes. Ele foi um filósofo, físico e matemático e realizou diversos trabalhos nessas áreas. Relacionou a álgebra com a geometria,
fato que fez surgir a geometria analítica e os sistemas de coordenadas, conhecido hoje como plano cartesiano. O René Descartes, ele é, dentro da filosofia, uma figura importantíssima quando a gente fala em racionalismo. Racionalismo, tá, é uma vertente filosófica que tem a razão como princípio básico, certo? A razão. Consequentemente, uma desvinculação do quê? Da concepção racional medieval, né? Onde a fé estava vinculada com a razão. Ele separa isso. A razão de Descartes era vinculada na dúvida, no questionamento. Na Idade Média, a dúvida, o questionamento, de forma alguma, né? Tu não vai questionar a existência de Deus. Tu não vai questionar os dogmas da igreja. Tu não vai racionalizar as coisas ao ponto de duvidar da existência delas, né? Não. Eles queriam usar a racionalidade para te trazer para o pensamento religioso, né? Então, eles queriam vincular uma coisa na outra. E o Descartes vem e desvincula completamente, né? Isso. Eu não quis me aprofundar aqui no Descartes, porque na semana que vem, na nossa primeira aula, né, do segundo curso, a segunda parte, né, que inicia em racionalismo, a gente vai abordar o racionalismo e vamos nos aprofundar no pensamento de Descartes. Então, vejam, nesse período a gente tem o antropocentrismo, o homem no centro, o humanismo, que o humanismo está relacionado à valorização daquilo que é humano, valorização daquilo que o homem faz, em todas as áreas, então na literatura, na filosofia, nas artes. Nós temos o racionalismo, onde a razão é a base, e o Descartes ele era conhecido por ser um racionalista radical, né? Então é uma filosofia pautada na dúvida. Nós temos o naturalismo, então, né? O naturalismo, que é essa forma de explicar a existência de todas as coisas de uma forma racional também, né? Mas desvincular, né, a criação do universo, dos animais, de tudo a Deus, né? Então tirar essa explicação, né, de que tudo surgiu, por Deus fez surgir todas as coisas, né? Começar a estudar a evolução do homem, a evolução de tudo, né? Nós temos também o classicismo que foi essa retomada dos valores clássicos, então a gente retomou os valores clássicos, tanto estéticos quanto filosóficos, né? Então é um período de evolução científica, evolução humana, evolução em várias áreas, né? E desvincular, né? Desvincular o pensamento do. Claro, gente, eu não tô falando que aquilo que foi criado durante a Idade Média, eu não tô desvalorizando tudo, muita coisa foi construída, né, durante a Idade Média, mas a gente sabe também que foi um período de muita repressão, opressão, de muita coisa errada, não é à toa que a gente chama de período das trevas, né? Foi muito pesado, muitas coisas ali não foram legais, né? Então o Renascimento ele vem, quando a gente começa a estudar, a gente começa a dar até um ânimo, tudo evoluindo, né? As coisas aos poucos estão retomando, né? Então é muito legal estudar o Renascimento, né? E então era isso, gente, por hoje, né? A gente não tem muitos assuntos filosóficos, né, para entrar, para discutir,
Mas a partir daqui é importante a gente entender o Renascimento para entender a filosofia que inicia posteriormente, né, posterior ao medieval, né, o que vem depois da Idade Média, né, que é o racionalismo, o empirismo e por aí vai. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Encerramos aqui então esse nosso primeiro curso de extensão, né, de filosofia para o Enem, dos pré-socráticos ao Renascimento. Espero que esse curso tenha sido útil para vocês, que ele ajude vocês com a prova do Enem, que esse é o objetivo desse curso, auxiliá-los na prova do Enem, auxiliá-los nas questões de filosofia, mas não só nas questões de filosofia, porque a partir deste conteúdo vocês passam a ter um repertório maior para a construção de uma redação, né? Que a gente sabe que é um texto onde exige uma criticidade, né? Um desenvolvimento crítico, um pensamento desenvolvido, né? Desenvolver um assunto. Então, para isso também que eu construí esse curso. Espero vocês na próxima segunda-feira com o nosso segundo curso, né? Então, um segundo certificado aí para vocês, onde a gente vai iniciar com o racionalismo e vamos encerrar com o marxismo. Então, serão mais 2 semanas de curso. Então, repito que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero muito que esse conteúdo tenha sido útil. E é isso, tudo de bom para vocês. Se cuidem, saúde para todos nós, né? E o meu pedido aqui é, se vocês não viram os outros vídeos desse curso, assistam os vídeos, se inscrevam aqui no canal, né? Curtam os vídeos. E é isso, eu estou à disposição de vocês para que vocês precisarem, vocês têm o meu e-mail, podem mandar um e-mail e aguardo vocês na segunda-feira, onde nós vamos conversar sobre René Descartes e o racionalismo, certo? Bom final de semana, um beijo e tchau, tchau!